Por milênios, a história tem sido contada em fragmentos. Pedaços de pedra, manuscritos queimados, mitos sussurrados. Nós, a civilização moderna, nos orgulhamos de ter decifrado quase tudo, desde o átomo até as estrelas distantes. Mas o que acontece quando nossa tecnologia falha? O que resta quando os fatos se esgotam e apenas o enigma permanece? Nesta jornada, vamos além das lendas e confrontar 20 mistérios antigos, de enigmas cósmicos a tecnologias perdidas, que permanecem como um desafio direto para a arqueologia e a ciência. Estes não são contos de fantasia, são fatos históricos comprovados que provam: há muito mais no nosso passado do que conseguimos explicar. A lista de enigmas irresolúveis. Mecanismo de Anticítera, Grécia. Um complexo computador analógico com engrenagens de bronze, resgatado de um naufrágio. Sua datação de 150 a 100 a.C. coloca sua engenharia a milênios de distância de qualquer coisa comparável. Era usado para prever eclipses e posições planetárias. A questão é, se este nível de tecnologia existiu, por que ele desapareceu completamente sem deixar vestígios em outras culturas da época? Stonehenge, Inglaterra. Um círculo monumental de pedras neolíticas, com blocos pesando até 50 toneladas, trazidos de longas distâncias, alguns a mais de 240 quilômetros. O propósito seria um templo religioso, um observatório astronômico extremamente preciso, alinhado com solstícios, ou um local de cura. Mais perplexo ainda é como os construtores da Idade da Pedra moveram e ergueram essas pedras gigantescas com a tecnologia rudimentar da época. Alinhamento e construção, Egito. A Grande Pirâmide de Khufu, o maior monumento já construído. O alinhamento das pirâmides com o cinturão de Órion é de precisão assombrosa. A construção exigiu o transporte de milhões de blocos de pedra. Embora teorias aceitas envolvam rampas e mão de obra massiva, o método exato e a logística para alcançar tal perfeição geométrica em grande escala continuam sendo um debate acalorado entre engenheiros e arqueólogos. Esferas de pedra da Costa Rica, Costa Rica. Centenas de esferas de granodiorito perfeitamente redondas, algumas com 15 toneladas, encontradas no delta de Diques. Datando de 200 anos antes de Cristo a 1500 depois de Cristo, não se encontraram ferramentas ou registros que expliquem a criação de formas esféricas de precisão milimétrica. Qual era o conhecimento geométrico e o poder de trabalho necessários para tal façanha? Sua função, marcadores territoriais, astronômicos, é pura especulação. Moai da Ilha de Páscoa, Chile. As cabeças gigantes, com corpos soterrados, espalhadas pela ilha remota. O foco do mistério está no transporte. Como a pequena população de Rapa Nui conseguiu mover os Moai de até 80 toneladas de pedreiras vulcânicas até o litoral, às vezes em terreno acidentado, sem animais de carga ou rodas. Pesquisas simulam métodos de andar com as estátuas, mas a resposta definitiva e o colapso da sociedade que as construiu continuam interligados. Linguagens, escritas e manuscritos indecifráveis. Manuscrito Voynich, Europa. Um livro do século XV repleto de ilustrações bizarras e escrito em uma língua totalmente desconhecida. O texto apresenta uma estrutura linguística consistente, desafiando a ideia de que seja uma farsa. As ilustrações, botânica de plantas não existentes, diagramas cosmológicos, sugerem um conhecimento ou crença que não se encaixa na Europa medieval. É a única escrita que resistiu a todos os esforços de decodificação criptográfica. Rongonongo, Ilha de Páscoa. O sistema de escrita único dos habitantes de Rapa Nui, preservado em poucas tábuas de madeira. É uma das poucas invenções de escrita independentes da história.
Embora alguns símbolos tenham sido decifrados como um calendário lunar, a tradução completa do texto é impossível, pois o conhecimento da língua foi perdido devido ao colapso populacional. É uma porta trancada para o pensamento dos construtores dos Moai. Disco de Festo, Creta. Um disco de argila cozida, datado do período minoico, cerca de 1700 anos antes de Cristo, coberto com símbolos espiralados. Contém 241 marcas de 45 símbolos diferentes, impressos em relevo usando selos, uma forma de impressão primitiva. O texto não se assemelha a nenhuma escrita conhecida. Sua função, ritual, documento, jogo e seu significado permanecem totalmente indecifráveis. Hieróglifos de Abidos, Egito. Uma inscrição em um templo de Sete I, com símbolos que se assemelham a helicópteros, submarinos e aeronaves modernas. A explicação científica mais aceita é a de palimpsestos, regravação acidental. Um conjunto de hieróglifos foi sobreposto a outro ao longo do tempo. Entretanto, o alinhamento e a clareza das formas aéreas são tão impressionantes que continuam a alimentar teorias sobre o conhecimento tecnológico perdido. Mistérios de localização e desaguecimento. O templo submerso de Yonaguni, Japão. Uma enorme formação rochosa submersa perto da ilha de Yonaguni, com terraços, escadas e pilares que parecem ter sido esculpidos. Geólogos argumentam que é uma formação natural criada por atividade sísmica. Contudo, arqueólogos e alguns cientistas apontam para a precisão das formas e o ângulo de 90 graus, sugerindo intervenção humana. Se for artificial, representaria uma civilização de 8.000 a.C. ou mais, mudando radicalmente a história conhecida da Ásia. O colapso da Idade do Bronze, Mediterrâneo. Por volta de 1200 a.C., quase todas as civilizações interconectadas do Mediterrâneo, Micenas, Hititas, Chipre, Ugarit, entraram em colapso simultaneamente e de forma dramática. Nenhuma causa única foi encontrada. As teorias incluem uma mega seca prolongada, mudança climática, o surgimento dos misteriosos povos do mar, invasores desconhecidos e revoltas internas. A simultaneidade do colapso, que jogou o mundo em uma idade das trevas por séculos, é um quebra-cabeça catastrófico. O Eldorado e as Cidades de Ouro, América do Sul. A lenda de uma cidade de ouro e o homem dourado, o Eldorado, na América do Sul. Embora a cidade literal de ouro seja um mito, evidências arqueológicas comprovam a existência de sociedades pré-colombianas extremamente ricas em ouro e com grandes complexos urbanos, como o Teyuna, na Colômbia. Onde estão os tesouros reais e as vastas metrópoles de ouro que alimentaram as lendas? Muitos assentamentos permanecem perdidos na floresta. As linhas de Nazca, Peru. Geoglifos gigantescos, centenas, de animais, plantas e formas geométricas no deserto. Embora teorias surgiram rituais de água ou astronomia, o método de planejamento para criar figuras em escala tão maciça e com proporções perfeitas, visíveis apenas do ar, continua a desafiar a lógica da época. Como a cultura Nazca garantiu a precisão sem um ponto de vista elevado? A tumba de Cleópatra e Marco Antônio, Egito. A localização final da tumba da famosa rainha e seu amante romano. A crença mais forte é que a tumba esteja localizada em algum lugar próximo ao templo de Tapossiris Magna, a oeste de Alexandria. Apesar de décadas de escavações intensivas, a tumba, que conteria artefatos de valor histórico incalculável e resolveria a história final dos amantes, nunca foi encontrada. Achados anômalos e cósmicos. A bateria de Bagdá, Iraque. Artefato datado de 250 a.C. ou mais tarde, composto por um pote de argila, cilindro de cobre e haste de ferro. Demonstrações sugerem que, quando preenchida com um eletrólito, como vinagre,
poderia gerar uma corrente elétrica fraca. Isso significaria que os partos, ou talvez os mesopotâmios, possuíam conhecimento de eletricidade 2000 anos antes de sua descoberta moderna. Para que essa energia era usada? Galvanização, eletroterapia ou rituais? O Stonehenge da Amazônia, Brasil, Amapá. Cerca de 127 blocos de granito, com mais de 4 metros, dispostos em círculo em Calçoene, Amapá. A estrutura tem pelo menos 1000 anos e está claramente alinhada com o solstício de inverno, Sol a Pino. Isso sugere que sociedades indígenas da Amazônia possuíam um grau de conhecimento astronômico e organização social muito maior do que se pensava anteriormente. Sua função e o povo que a construiu ainda são objeto de intensa pesquisa. Sinal UAU, Estados Unidos. Um sinal de rádio de banda estreita forte e incomum captado por um radiotelescópio em 1977. O sinal durou 72 segundos e veio de uma região vazia do céu. Sua frequência e as características eram o que os astrônomos procuravam em uma transmissão artificial extraterrestre. Nunca mais foi detectado, e nenhuma explicação natural, cometa, satélite, satisfez totalmente a comunidade científica. A coluna de ferro de Delhi, Índia. Uma coluna de ferro com 1600 anos de idade no centro de Delhi. Composta por ferro forjado puro, ela exibe uma resistência incrível à corrosão. O alto teor de fósforo na composição e a formação de uma fina camada protetora, Missawite, explicam parcialmente sua longevidade, mas a habilidade metalúrgica para produzir ferro de tal pureza há tanto tempo é um mistério industrial. O incidente Vela, Oceano Sul. Um satélite americano, Vela 6911, detectou o padrão exato de um teste nuclear atmosférico entre a Antártida e a África do Sul. Nenhuma nação reivindicou o teste, e a detecção de iodo 131 na Austrália sugeriu a realidade do evento. A fonte mais provável era a África do Sul, apartheid, ou Israel, mas a total ausência de confirmação oficial faz com que este evento permaneça como um fantasma atômico na história recente. As pegadas de White Sands, Estados Unidos. Centenas de pegadas humanas e de megafauna, mamutes, fossilizadas no Novo México. A datação por radiocarbono indica que estas pegadas têm entre 21.000 e 23.000 anos, o que as torna a evidência mais antiga de humanos nas Américas. Isso desafia o modelo tradicional de migração para o continente, sugerindo que os humanos chegaram milhares de anos antes do que se pensava. O que estes 20 mistérios nos ensinam é que a história é um palimpsesto. Camadas de conhecimento foram escritas, apagadas e reescritas, deixando enigmas que nos forçam a reavaliar tudo o que pensamos saber. Eles não são apenas ruínas de pedra. São provas de que a complexidade, a tecnologia e a arte de pensar de nossos ancestrais eram, em muitos aspectos, iguais ou até superiores às nossas, antes que o tempo as engolisse. Talvez o maior mistério não seja o que eles construíram, mas o que eles sabiam que nós ainda não redescobrimos. Qual desses 20 enigmas te fez duvidar de sua aula de história? Deixe seu comentário e vamos debater as teorias. Se você é fascinado pelo inexplicável, inscreva-se e acione o sino. Continuaremos a desvendar os segredos do nosso planeta.